A igreja foi arrebatada, a igreja foi levada até a presença do Senhor Jesus, os nossos corpos foram transformados, glorificados, os mortos em Cristo ressuscitaram, estão lá com a gente, sei lá, o teu avô, o teu pai, a tua mãe que faleceu em Cristo, você vai estar junto com essa pessoa de novo agora, de modo corpóreo ali, na presença do Senhor Jesus. Duas coisas a gente entende que vão acontecer nesse momento. O primeiro delas, o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um momento onde cada cristão vai prestar contas da sua vida para o Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo crente vai ser colocado diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é o julgamento final. O tribunal de Cristo é para crente. O julgamento final é para incrédulo. É diferente, são dois momentos diferentes. O tribunal de Cristo não condena ninguém ao inferno. O tribunal de Cristo só nos dá ou não galardões, prêmios. O julgamento final vai condenar pessoas ao inferno. O tribunal de Cristo não. O tribunal de Cristo é para cristão. Tá bom? Então vamos ver alguns textos aí. Romanos capítulo 14, versículo 10. Alguns textos que falam sobre o tribunal de Cristo. Dentro de uma cronologia escatológica, o melhor momento para acontecer o tribunal de Cristo é agora. A igreja foi arrebatada, está na presença do Senhor Jesus. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é prestar contas do modo como nós vivemos para Ele aqui na terra, tá bom? Romanos 14, 10? Romanos 14, 10. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E aqui, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Todos nós seremos levados até um tribunal de Deus. Outro texto que vai falar sobre esse momento, do tribunal de Deus, tribunal de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal agora de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, por meio dessa vida. Essa é a ideia. Então, o tribunal de Cristo vai ser um momento onde cada um de nós vamos receber de acordo com o bem ou de acordo com o mal que fizemos. Seremos abençoados, recompensados, ou tomaremos um baita num puxão de orelha, seremos castigados por ele em alguma medida. E agora a gente vai ver um pouquinho o que é esse castigo. Calma, antes que vocês comecem a perguntar. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, capítulo 3, versículo 10, 1 Coríntios. Lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele está falando do fundamento da igreja. Agora, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Um dia, as nossas obras por Jesus, na igreja de Jesus, é isso que ele está falando, vão se tornar manifestas. Pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. O fogo provará as obras de cada um dos crentes, daquilo que nós fizemos em nome de Jesus. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento, que sobre Jesus edificou, este receberá galardão. Agora aqui, então o que ele está falando? Vamos lá, ele vai dividir em duas categorias aqui as nossas obras. Ele vai falar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Por que ele está categorizando essas duas coisas? Quando você lança esses dois tipos de material no fogo, o que acontece com eles? Alguns são purificados, são refinados. Outros são o quê? Destruídos, não servem para nada. No fogo, aquilo ali não serve para nada. Ele está falando de pessoas ou ele está falando da obra de cada um? Do serviço de cada um? Ele não está falando de pessoas, ele está falando de serviço, daquilo que eu fiz. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: o que vai ser avaliado nesse dia diante do Senhor? Vai ser avaliado aquilo que eu fiz. Se o que eu fiz realmente foi para a glória de Deus,
se eu realmente fiz o meu melhor, aquilo vai ser refinado e eu receberei galardão. Se o que eu fiz em nome de Jesus, por meio da igreja de Jesus, não serviu para nada, ou se eu não fiz nada, se foi feno, palha, se eu fui um inútil no reino de Jesus, no corpo que ele me deu, o que vai acontecer comigo? Agora a gente vai ler. Vamos lá para o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Então vocês podem ficar sossegados. Porque mesmo se a gente não foi tão útil no reino, mesmo diante do tribunal de Cristo, ninguém vai ser condenado. Todo mundo vai ser salvo. Só que olha o final do texto. Todavia, como que através do fogo. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte. Cara, é nítido. Essa pessoa vai entrar lá fedendo queimado no céu. Ele falou, ó, tá chamuscada aqui essa pessoa. Só passou porque passou pela graça, não pelas obras. Se fosse pelas obras, era para estar queimando. Se chegar bem tóide na nossa, a gente já sabe. Percebe o texto então, gente? Esse julgamento, e quando nós estivermos passando por esse julgamento, quando as nossas obras forem reveladas diante do Senhor, o tribunal de Cristo é isso. É o momento onde a minha vida vai ser revelada diante dele, eu e ele. Esse negócio de telão, das pessoas ver o que eu fiz, isso aí é viagem, tá bom? Isso é para pôr medo em crente. Eu e o Senhor Jesus, eu vou prestar contas da minha vida, de como eu vivi. Agora, antes de qualquer pergunta, só uma questão. Percebe que, em primeiro lugar, o tribunal de Cristo, então, é o momento onde eu vou prestar contas da minha vida diante do Senhor e como eu vivi em nome de Jesus. Se eu vivi realmente de modo que glorificou a Ele, se eu fui fiel a Ele, se eu servi bem a Ele, ou se eu não usei a minha vida, a salvação que Ele me deu para nada, se eu realmente não produzi nada, se eu não levei a sério o relacionamento com Ele. Ele diz que este que não produziu nada de bom para a glória de Deus, este que não produziu nada de edificante em nome de Jesus, ele vai entrar, vai ser salvo, mas como que pelo fogo, ou seja, ele merecia estar no inferno, mas a salvação é pela graça, não é pelas obras. Algumas pessoas que foram fiéis ao Senhor Jesus, que serviram ao Senhor Jesus com integridade aqui na terra, estes vão receber galardão no tribunal de Cristo. Então algumas pessoas no tribunal de Cristo vão receber presente do Senhor Jesus, galardão do Senhor Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre galardão. E outras pessoas não vão receber nada, porque já receberam mais do que mereciam, receberam a salvação. E a salvação é pela graça, não é por mérito, tá bom? Então, no tribunal de Cristo, a gente não vai ser condenado ao inferno. No máximo, a gente não vai ganhar nada e vai ficar lá com uma cara de tacho, tipo, poxa, Deus realmente foi muito gracioso comigo, eu realmente não posso me comparar com nenhum desses outros que estão aqui à minha volta. Esses realmente honraram o nome do Senhor. Eu não honrei, eu desonrei, eu envergonhei o nome do Senhor, tá bom? Não que aqueles que vão receber galardão merecem a salvação, mas eles fizeram valer a pena a salvação que receberam, entende? Estes realmente serviram ao Senhor. Então, após a gente se encontrar com Cristo no céu, os salvos comparecerão diante dele para receber as recompensas ou não das obras que fizeram aqui na terra em nome do Senhor Jesus. É nesse momento então, tá ok? Vamos lá então, uma pergunta. Quem tem uma pergunta, porque eu vou explicar mais sobre esse tema. Não, isso aqui é bem rápido. Tipo assim, então o tribunal de Cristo será bem no momento que a gente tiver a tribulação na terra? Enquanto a tribulação estiver acontecendo na terra... Nós estaremos no tribunal de Cristo. Exatamente, enquanto a tribulação estiver acontecendo. Por isso que eu disse que é bem provável que o tempo lá não seja igual aqui. Porque você imagina pessoas passando no tribunal. Cada um individualmente diante do Senhor Jesus. Isso, né? Imagina... com Cristo. Imagina você na fila olhando e falando, pô, cara, tem alguns milhões de pessoas na minha frente aí para bater um papo com Jesus, entendeu? Tete a tete. Ali eu vou poder agradecê-lo pela minha salvação, ali eu vou poder abraçá-lo, mas eu também vou receber um puxão de orelha do Senhor Jesus ou não, né? O tribunal de Cristo é esse momento onde a gente vai prestar contas do nosso serviço a Ele, daquilo que a gente fez para a glória de Deus, de como nós vivemos ou não, para a glória de Deus ou para a nossa glória. E aí, o tribunal de Cristo, a gente viu ali em 1 Coríntios. No tribunal de Cristo, aqueles que realmente foram fiéis ao Senhor em alguma medida, obedeceram o que Jesus esperava, eles vão, se as obras deles forem ouro, né, pedra preciosa, prata, estes vão receber galardão. O que são esses galardões?
A Bíblia ela fala muito sobre coroas. Ela fala sobre 5 possibilidades de coroas que a gente pode receber das mãos do Senhor Jesus. E aqui uma questão. Algumas pessoas vão entender que essas coroas elas não são literais, elas são figuradas. Elas vão misturar com algumas outras coisas da Bíblia. Eu acho que não tem por que achar que não pode ser algo literal. A grande questão é por que eu vou receber coroa dele? Por que eu vou receber galardão dele? Eu entendo. Algumas pessoas entendem que é o seguinte, dependendo da quantidade de galardão que você tiver, vai ser a sua posição no reino de Cristo. Então, você tem muito galardão, você vai ter muita autoridade no reino de Cristo. Isso é muito ensinado por aí. Eu não entendo isso. Eu entendo que todo galardão que a gente ganhar, ele vai servir para quê? Para que eu possa, de modo simbólico, na hora das bodas do Cordeiro, que a gente vai ver depois, que é o próximo evento que vai acontecer, na hora do casamento, na hora que a gente vai então festejar com Jesus, porque um primeiro momento é o tribunal de Cristo, mas depois que todo mundo passar diante do Senhor Jesus, virá então um outro evento escatológico, que a gente vai ver depois, as bodas do Cordeiro. Mas eu entendo que os galardões são presentes que eu vou receber, não para eu reter, não para eu exibir e mostrar, ganhei 3 galardão, pega essa, não é para isso. Mas eu entendo que o galardão que eu receber, ele vai servir para quê? Para que eu possa, de modo simbólico, presentear o noivo, para que eu possa devolver algo para ele, dizendo, Senhor, isso aqui foi pelo Senhor. Isso aqui foi para o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor me fez. De modo simbólico, ninguém comparece na presença de um rei sem levar nada. Se você comparece na presença de um rei sem levar nenhum presente, você é muito mal educado, né? Porque todo mundo vai levar alguma coisa para o rei. Aqueles que não receberem galardão, eles vão passar, nesse sentido, não uma vergonha, um constrangimento de humilhação, mas, cara, naquele momento vai cair a ficha. Cara, eu devia ter sido um cristão melhor. Graças a Deus que a salvação é pela graça. Graças a Deus que eu não vou mais pecar, mas eu podia ter feito melhor. Você vai ter esse reconhecimento. E aqueles que levaram o Senhor a sério vão receber galardões, eu entendo, não para se exibir, mas para retribuir, dizer, Senhor, olha, eu não vou ficar com isso, isso é teu, isso aqui é para o Senhor, para a glória do teu nome. Se eu fiz um pouquinho, foi pouco diante do que o Senhor merecia que eu fizesse, entende? Então eu entendo que todo galardão que a gente receber, se for algo literal, uma coroa de ouro, algo literal, vai ser para que eu possa devolver para Jesus e dizer, olha, Senhor, foi por ti, foi para que eu compareça na presença do noivo, não de mãos vazias, mas com algum presente para entregar para ele, tá bom? Isso inclusive era um costume, né? Um costume de que os noivos ganhassem presentes e o noivo ganhasse também presentes da família e da noiva, né? Então a noiva não vai comparecer de mãos vazias na presença do noivo, tá bom?